Ok, boa noite a todos. Muito obrigado pela presença. Nós estamos aqui no primeiro fórum Fert Group Sapiente do ano de 2025. É um privilégio estar aqui com todos vocês, em especial os nossos três convidados. Doutora Melissa Cavagnoli, diretora médica da Clínica Hope. Doutora Maria Cecília Hertal, diretora médica do Grupo Vida Fert Group. Doutor Emerson Cortes, diretor clínico do Instituto Ideia Fértil. Desculpe, Emerson, CEO da Embriogênesis Não, chega, tá bom. Humanas e Isso aí tem muito. Startup Win Geração de Ovos. Não, os títulos têm que ser falados e são merecidos. Tanto tempo para conquistar, então são merecidos. Mas agradeço a todos vocês. Colocamos um tema muito interessante de três debatedores, palestrantes que têm muita experiência a respeito disso. O tema é o que eu faço quando as coisas não saem como planejado, especificamente quando o endométrio não responde. A gente sabe que essa é uma situação extremamente difícil, não tão incomum, mas extremamente difícil para nós que a gente acha que às vezes é mais difícil obter um óvulo, obter um embrião, de repente a gente está com esse embrião bonito, biopsiado ou de morfologia muito boa e chega lá e o endométrio não tá em ordem. Eu vou pedir para cada um fale entre 10 a 15 minutos, depois a gente abre para o debates. Sei que trouxeram alguns casos clínicos, que é bastante enriquecedor, então agradeço novamente. Cecília, então, toda a tua palavra. Muito obrigado. Então, boa noite a todos. Obrigada pelo convite, Edson. Prazer estar aqui, né, com esse grupo aí robusto, pessoas assim, amigos, né? E só estão aqui provavelmente porque já estão naquela fase de já uma vivência grande dentro da reprodução assistida, não recebem aqueles casinhos fáceis, né? Começam a receber os casos difíceis. E é um verdadeiro desafio o endométrio fino. Tudo que ele impacta dentro dos procedimentos de reprodução assistida, e vamos falar como é que a gente aborda isso, como eu faço. Né? Cada um de nós aqui ficou encarregado de falar isso, como eu faço. Para botar aí dentro de um contexto, o endométrio é essencial, todo mundo sabe, para a implantação do embrião e a gente ter o sucesso da gravidez. Tem estudos, tem evidência que mostra o quão impactante esse endométrio fino pode ser nas nossas taxas de implantação, nos riscos de aborto e piorando com certeza os desfechos neonatais. E a gente pode ver isso aí no nosso gráficozinho. Eu não vou me ater a estudos, a gente tem 10 minutinhos aqui para falar, né? Então vamos lá no que é importante. Quais são os critérios que a gente define a endométrio fino? Espessura menor ou igual a 7 milímetros no ultrassom transvaginal, né? Avaliação pelo ultrassom transvaginal, no dia do trigger ou no dia da transferência embrionária. Moderado, ele fica ali entre 6 a 7. Muito ruim quando ele está abaixo de 6. O diagnóstico é pela ultrassonografia transvaginal, e onde também a gente consegue fazer a avaliação da vascularização, que pode nos dar, inclusive, alguns subsídios. Então, a gente vê aqui, nessa primeira imagem, o endométrio extremamente fino, um outro intermediário, e aquele bonito, que é o que a gente almeja no momento que a gente decide a transferência de um embrião, com essa morfologia trilaminar, com essa espessura adequada acima de 8 milímetros. O que causa isso? Fatores hormonais, baixa produção estrogênica, baixa presença de receptores endometriais ao estrogênio, fatores anatômicos, cirúrgicos e atrogênicos, a síndrome de Asherman, gruda tudo, lá, aquela aderência completa dentro do útero, as curetagens repetidas, lesionando a camada basal desse endométrio, infecções crônicas do endométrio, miomectomias, queria lembrar aqui a todo mundo aqueles miomas em espelho, submucosos, que a gente tem que se atentar, o médico que está fazendo cirurgia videoestereoscópica, a nunca tirar um que está em frente do outro. A gente vai ter duas áreas cruentas ali que podem grudar, formar sinéquias musculares de muito difícil abordagem. A radioterapia pélvica, pelo dano que causa assim, a camada basal, a vascularização, fatores vasculares, levando a um fluxo sanguíneo reduzido para esse endométrio, um aporte menor do hormônio ao endométrio, fatores imunológicos, inflamações, esse novo player que a gente tem aí dentro da medicina reprodutiva, que é essa análise do microambiente endometrial, o quanto que ele colabora para atrapalhar o desenvolvimento endometrial e a própria implantação embrionária.
Dentro das abordagens terapêuticas, as convencionais, terapia hormonal, que a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas, as terapias imunomoduladoras, basicamente infusão de colônias de granulócitos e plasma rico em plaquetas, e as terapias regenerativas, bem mais recentes, e tudo isso ainda na esfera do experimental, com células-tronco, para tentar regenerar através de fatores de crescimento celular, fatores mitogênicos, imunomodulação desse endométrio, regeneração do tecido, é isso que a gente quer com esse tipo de abordagem. As estratégias que a gente pode lançar mão também para otimizar fluxo sanguíneo através de medicamentos, a aspirina, o sildenafil, a vitamina E, e usando essas técnicas, tanto regenerativas como imunomoduladoras, dentro da cavidade uterina, através da infusão, tanto das colônias de granulócitos, plasma rico em plaquetas e células-tronco. Bom, mas tem coagulância também, tá? Porque endométrio fino não é coisa fácil de lidar, não, né? Então, tem gente que faz aí, ó, musculatura, massagem na musculatura pélvica, para conseguir um endométrio melhor. Tem as drogas, as ervas chinesas, aí foi motivo até de uma revisão sistemática. Fisioterapia intracavitária combinada com acupuntura. E essas drogas, essas ervas chinesas são discutidas em revistas ali, ó. Métodos matemáticos e computacionais em medicina falando sobre ervas chinesas para melhorar o endométrio. Mas isso tudo aqui eu trouxe para ilustrar apenas uma brincadeira. Eu vou dizer para vocês o que que eu faço de verdade, né? Então, depois de botar dentro desse contexto, eu na transferência embrionária quando eu estou usando o ciclo de congelado, quando a gente está usando o ciclo a fresco, você fez a estimulação ovariana, conseguiu ali com aquela corte folicular, uma boa produção estrogênica, um endométrio adequado, você vai adiante. Se o endométrio não ficou adequado, você nem vai transferir, vai congelar o seu embrião para buscar um endométrio melhor, uma janela implantacional melhor num ciclo de transferência de embriões congelados. Eu dou muita preferência ao ciclo natural, muitas vezes lanço mão do semi-natural, com indução ovulatória usando letrozol, e sempre, quando faço, uso HCG, para ter aquela bomba produtora de citoquinas, de substâncias que ajudam na implantação embrionária, que é o nosso corpo lúteo, né? Quando não consigo um bom resultado com ciclo natural ou seminatural, eu lanço mão do estrogênio oral combinado com transdérmico. Se não deu certo, eu vou partir para outra via de administração desse estrogênio, o valerato de estradiol intramuscular, geralmente associado ao transdérmico, para não ter demais intramuscular. Faço com muita frequência o uso do tamoxifen, essa substância antiestrogênica, mas que no endométrio tem um efeito, sim, hiperplásico. E eu tenho sucesso com essa droga com muita frequência. E já lancei mão também de estimulação ovariana, com gonadotrofina, para conseguir o endométrio, para aquela corte de folículos lá me ajudar a uma produção maior de estrogênio endógeno e, sim, um melhor endométrio. Das terapias complementares, eu gosto muito do PRP, meu queridinho, eu vou mostrar para vocês por que que eu gosto. Uso de vez em quando o fator estimulador de colônias granulocíticas, já usei HCG com bom resultado e já usei GH também, que eu vou mostrar para vocês, que vai ser o meu primeiro caso. Mas para provar assim, por que que o PRP é meu queridinho, e o Edson sabe disso, que eu pedi ele para me ajudar a fazer um trabalho sobre isso, eu trouxe essa meta-análise aqui, que através de 8 trials, envolvendo 678 pacientes de endométrio fino, já mostra de cara o melhor resultado favorável ao uso do PRP, não, do espessamento endometrial favorável às pacientes que foram tratadas com plasma rico em plaquetas. No que diz respeito à gravidez bioquímica, não fez diferença, mas nas taxas de implantação, assim como taxas de gravidez clínica, sim, o PRP fez diferença. Na taxa de aborto não mudou nada, mas nascido vivo também mudou, a favor do PRP.
tem outros estudos, esse aqui eu achei interessante, porque ele conseguiu diminuir, que é um outro problema, a heterogeneidade entre os estudos, principalmente no que diz respeito ao PRP, como fazer, o protocolo para fazer o plasma rico em plaquetas, e eles conseguiram 7 estudos, e o tempo, e se vocês notarem, está trocado aqui, favorável experimental, favorável deixa eu tirar isso aqui da frente, ao grupo controle, mas está trocado, tá? Na realidade, eles se escreveram errado. Que foi totalmente favorável ao grupo que usou PRP. Peraí, deixa eu ir para os meus casos agora. Esse é meu primeiro caso, bem interessante. Essa paciente chegou para mim com 37 anos, diagnóstico de SOP, fator masculino. Já trazia no seu histórico 3 fertilizações sem gestação. Cada fertilização dessa resultou em mais ou menos 2 transferências. Eu fiz a fertilização in vitro, conseguimos embriões euploides. Primeira TC, estrogênio oral tópico, cancelado. Segunda transferência, estrogênio intramuscular tópico, cancelado. Era um paciente de SOP, então, a princípio, eu tentei a terapia hormonal de cara. Continuei nessa linha, estrogênio oral tópico, fiz um scratch endometrial, porque isso aí já tem tempo, e lá atrás ele estava na moda, esse scratch aí, mas não resultou em nada. Aí parti para o letrozol, né? Indução ovulatória, estrogênio tópico, todos esses cancelados endométrios abaixo de 6 milímetros, que eu nunca fiz transferência nenhuma. Eu sei que tem pessoas que fazem, mas eu nunca fiz com endométrio abaixo de 6 milímetros. Aí fiz uma indução ovulatória com gonadotrofina em baixa quantidade, por ela ser SOP. Eu tinha que fazer o trigger com HCG, não podia botar ela no risco de hiperestímulo. Consegui um endométrio de 6,8, transferi 2 blastocistos euploides, beta negativo. Depois eu fiz uma estimulação ovulatória com gonadotrofina, estrogênio tópico. Como eu tinha conseguido um bom endométrio da vez anterior, eu continuei nessa linha, só que não teve resultado, o endométrio ficou abaixo de 6. Partiu para o tamoxifeno, estrogênio tópico, cancelado. Indução ovulatória com tamoxifeno, estrogênio tópico, cancelado. Aí aqui eu apelei. Fiz a indução ovulatória com tamoxifeno, fiz estrogênio tópico, fiz um scratch, instilei GH, hormônio do crescimento. O endométrio dela chegou a 7,5. Aí eu transferi um blasto euploide 4AB e o neném nasceu. Na 9ª transferência. Isso aqui aconteceu em 2018. Né? Então, as coisas eram um pouco diferentes. Lá quase não se usava ciclo natural, mas a gente usava a estimulação ovariana medicamentosa. Esse foi um outro caso emblemático para mim, paciente de 38 anos, diagnóstico de endometriose, tinha tido uma gravidez espontânea e com 11 semanas teve um aborto, uma intercuretagem resultou em sinéquia intrauterina. Depois da videoestereoscopia com sinequiólise, fizemos uma nova fertilização, primeira transferência, estrogênio intramuscular, estrogênio tópico, ciclo cancelado. Depois eu fiz uma estimulação com gonadotrofina, porque ela queria ter mais óvulos, o estrogênio tópico, coletei óvulos, o endométrio chegou a 6,8, eu transferi e ela engravidou. Aí ela voltou, 2 anos depois. Fiz estrogênio, que era a primeira estratégia, ela queria isso, ela não queria nova estimulação ovariana, não queria ter mais óvulos, não deu certo. De novo, estrogênio, aí eu fiz só tópico, mudei o esquema para ela, fiz o PET, não deu certo. Aí, no 5º, eu fiz uma indução que tinha dado certo na outra gestação, com gonadotrofina, estrogênio tópico, chegamos no endométrio 7,1, TC de um blastocisto 4A, teve um aborto com 7 semanas. Aí, aqui na sexta, ela falou, eu não quero tomar mais nada, eu não tomo mais remédio. Eu falei, vamos no ciclo natural, mas agora eu tenho PRP, eu já tinha começado a fazer. Eu fiz o PRP, transferi um blastocisto euploide e ela está grávida agora. Mas o mais emblemático de todos não tem nada a ver, é o último, prometo, já estou acabando aqui, não tem nada a ver com endométrio fino. Foi o primeiro caso que eu fiz. Eu
quis fazer esse estudo com o Edson, pedi pelo amor de Deus para ele fazer junto comigo, porque eu queria fazer o PRP dessa paciente. Ela tinha um histórico de falha de implantação, fator masculino, 8 fertilizações in vitro sem sucesso, toda investigada. Não vou botar aqui tudo que eu investiguei dela, porque vocês podem imaginar que antes de fazer uma fertilização com uma paciente com 8 fertilizações, eu investiguei tudo. Ela começou, gente, a tentar engravidar com 32 anos. Chegou para mim aos 40. Aí, ainda tinha reserva, fizemos uma fertilização in vitro com PGTA, tivemos um blasto euploide 4BB, transferência sem gestação. Gente, o endométrio dela é adequado, tá? Não é endométrio fino. Depois, partimos para uma FIV com recepção de óvulos, tivemos 5 blastocistos, então aí a qualidade de cada um deles aí. 5 transferências, sempre em ciclo natural, que ela sempre quis isso e tinha um endométrio adequado, sem gestação. 5 contando uma que foi da FIV do homóloga, a primeira, e mais 4 dessas dos melhores embriões do ciclo de recepção de óvulos. No sexto, foi o primeiro PRP que eu fiz na clínica, o ciclo natural, e ela teve uma gestação. Depois de quase 10 anos de tentativa. Só que essa paciente teve um aborto com 16 semanas, devido a uma má formação estrutural, rins fusionados, um bebê de cariótipo normal. Esse foi o caso mais desafiador. Ela está lá de novo comigo, esperando a chegada de novos óvulos que vêm do IBENC. Então, nesses 10 anos, ela continua lá tentando ter o bebê dela. E foi uma paciente que começou com 32 anos, diferente do que o povo faz hoje em dia, de começar com mais idade. Então, para casa, o que eu falo? Gente, endométrio fino é desafiador, sim. Ele impacta nossas taxas de implantação, de gestação, desfechos gestacionais. Tem um monte de coisa que vem sendo estudada, desde a parte hormonal, imunológico, regenerativo, microbiota endometrial. É importante a gente individualizar, sim, tratamento. Vocês viram que a mesma paciente, com o mesmo tratamento, 2 vezes ela respondeu diferente, numa engravidou e no outro não, né? Importantíssimo. E a gente tem que esperar aí esses novos estudos, principalmente para pacientes de síndrome de Asherman, para as que têm aquele endométrio fino, porque não tem mais praticamente camada basal, e a esperança é com célula-tronco e outras terapias inovadoras. Acabei. Obrigada a todos. Ótimo, Cecília, muito obrigado. A ilustração com casos é fantástica, né? Se vê principalmente por pessoas experientes e muito bacana. A gente vai deixar essa discussão para o final. Convido agora a Melissa para nos contar da sua experiência. A Cecília trouxe casos que, quando a gente olha assim, são aterrorizantes, né? Porque a gente não sabe muito o que fazer, mas bacana, Cecília, muito, muito boa. Então, Melissa, a palavra é tua. Muito obrigado. Bom, gente, eu queria agradecer o convite da Dani e dizer que eu estou muito honrada de estar falando neste grupo, né? A Maria Cecília é uma pessoa que eu admiro muitíssimo, uma amiga pessoal, o Emerson também, e o Dr. Edson, então, nem se fala. Então, estou muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Bom, eu trouxe mais os casos mesmo, porque trouxe 2 casos muito emblemáticos na minha carreira, né? E qual o conceito do endométrio fino? Na verdade, né, a gente, na literatura, ele aparece especialmente como um endométrio com uma espessura abaixo de 7 milímetros, mas a gente não tem um consenso a respeito disso. O endométrio mais fino, ele está associado com pobres resultados em transferências embrionárias, especialmente em taxa de nascidos vivos, mas também em aumento de taxa de abortamento. E a principal etiologia é a instrumentação endometrial, então, especialmente aquelas pacientes que já passaram por diversas curetagens ou né, miomectomias, como a Cecília apresentou, mas isso pode ser constitucional também. E não é algo muito comum, né? Então, a incidência de endométrio fino em pacientes com endométrio de menos de 6 milímetros é em torno de 1% das pacientes, então é muito baixa. Mas quando a gente tem essa situação, uma situação muito desafiadora no consultório e de diversas transferências, aí como a Cecília mostrou. Então, eu trouxe 2 casos, tá? Esse
primeiro caso é uma paciente de 38 anos, tá? Ela não tinha nenhuma DST, não tinha nenhuma trombofilia e ela já tinha tido um filho, que era um filho adolescente do primeiro relacionamento. O marido dela, 40 anos, ele era obeso e ele tinha um espermograma bastante comprometido. Ele tinha um oligoterato moderado. Então, eles não conseguiam engravidar espontaneamente e por isso foram para fertilização in vitro. Quando eles chegaram para mim, eles já tinham feito uma FIV em outra cidade, onde eles tinham tido 9 embriões congelados em estágio de clivagem, tá? E eles já tinham feito uma transferência que evoluiu para abortamento espontâneo, sem necessidade de curetagem, e sobraram 6 embriões ainda em. Ela tinha transferido 13 embriões, tá? Então, em estágio de clivagem, e aí sobraram 6 embriões. Nós descongelamos esses embriões e nenhum deles chegou a blastocisto. Então, o tratamento que eu propus para eles foi fazer uma nova fertilização com análise genética dos embriões, já que ela estava com 38 anos. E nós tivemos 4 óvulos coletados, dos quais 4 maduros, 3 blastocistos euploides de boa classificação. E durante a estimulação ovariana, o endométrio dela não passou de 4,5 milímetros de espessura. Então, nós fizemos um primeiro preparo de endométrio. Nesse momento, eu já entrei com estrogênio via intramuscular, mais o transdérmico, então associei 2 vias de uso de estrogênio, vitamina E e o sildenafil via vaginal. Fiz um preparo bem prolongado, com 18 dias de uso de medicação, e o endométrio chegou a 5,3 milímetros, e além disso, ela acumulava muco, ela acumulava uma lâmina líquida no interior do endométrio, no ultrassom. Então, nós cancelamos o ciclo. Segundo preparo de endométrio, tentei estrogênio via oral, ciclo cancelado. Também o endométrio não espessou. Terceiro, estrogênio intramuscular, transdérmico, com vitamina E, sildenafil, também aí saiu repetido, tá, gente? Mas o endométrio dela não passou também de 5 milímetros. E no quarto preparo de endométrio, nós usamos endométrio, eu usei estrogênio oral e transdérmico, e o endométrio chegou a 5 milímetros, mas não tinha muco acumulado na cavidade uterina. Então, nós transferimos 2 embriões euploides e o beta foi negativo, tá? Nós fizemos um quinto preparo em ciclo natural modificado, então eu achei melhor a natureza deixar agir né, por si só e ver como esse endométrio crescia de maneira natural. Usei o sildenafil de 12 em 12 horas via vaginal e nós fizemos o HCG com um folículo de 18 milímetros. Nesse dia, ela estava com 5,3, sempre chegava nessa medida de endométrio, 5,3 milímetros, com uma lâmina líquida de 2,2 no interior. No dia do HCG, eu pedi um catéter de inseminação, aspirei o muco, fui muito, assim, entrei de uma maneira muito gentil com esse catéter, aspirei o muco e a gente deu o Ovidrel no mesmo momento, tá? E transferi um embrião euploide 7 dias depois. E ela engravidou, tá? Então, o beta foi de 236. Nessa época, eu fazia obstetrícia ainda, foi um pré-natal sem intercorrências, nasceu a termo uma menina. Eis que no ano seguinte, nós não tínhamos mais embriões e ela volta, já com 40 anos, queria mais um filho. Então, fizemos uma nova coleta de óvulos, tivemos um embrião euploide, fizemos um novo preparo de endométrio, então, em ciclo natural modificado. Esse endométrio ele chegou a 6 milímetros. Eu transferi um embrião euploide, ela não engravidou. Fizemos uma nova FIV, tivemos mais 2 embriões euploides. E, de novo, fiz o preparo de endométrio em ciclo natural modificado. Dessa vez, o que eu fiz de diferente foi usar o Clexane. E, de novo, eu aspirei o muco que tinha que se acumulava na cavidade uterina com catéter de inseminação e ela engravidou, de novo, gestação a termo, sem intercorrência nenhuma, outra menina. Então, ela ainda tem um embrião euploide congelado, acho que ela não vai voltar porque ela já tem 3 filhos. Tá bom, né, gente?
E um outro caso que foi muito emblemático, tá? E que foi muito mais difícil que esse, né? Então, essa paciente, ela engravidou, essa paciente anterior engravidou com endométrio de 5 e depois de 6 milímetros, de 7 milímetros, mas esse caso foi um caso bem desafiador. Uma paciente de 31 anos, tá? Quando ela me procurou, eles queriam fazer uma vitrificação de embriões social, tá? Ela, inclusive, usava DIU Mirena, tá? O marido dela já tinha dois filhos, duas filhas de um relacionamento anterior, e nós fizemos uma fertilização com biópsia embrionária no intuito de guardar embriões para o futuro, tá? E nós tivemos 8 óvulos coletados e sete blastocistos, somente dois euploides. Durante o processo, ela se entusiasmou e falou: Melissa, eu quero tirar o DIU e quero engravidar. Bom, essa paciente, ela era uma paciente muito, muito, muito magra, tá? E ela já tinha tido histórico de anorexia, que um dos fatores, talvez, que podem influenciar nesse endométrio mais fino é um baixo IMC, tá? Então, nós fizemos um primeiro preparo de endométrio e nós fizemos 17 dias de preparo com Primogina e Estradote e o endométrio dela não passou de 2 pontos de 3 milímetros, tá? Então, ciclo cancelado. Segundo preparo de endométrio, tá? Fiz estrogênio transdérmico mais intramuscular, 11 dias de preparo, o endométrio dela chegou a 2 milímetros. Eu resolvi fazer 2 meses de ciclo Primogina para ver se estimulava esse endométrio, e ela voltou depois de 2 a 3 meses ali para um terceiro preparo de endométrio, e também fizemos uma esteroscopia. Ela não tinha sinex, uma cavidade uterina normal. Nesse caso, nós fizemos o estrogênio intramuscular e transdérmico e oral, então 3 vias de uso de estrogênio. O endométrio dela chegou a 4 milímetros. Eu usei o granuloquine, que é o concentrado de granulócitos, no intuito de aumentar a espessura de endométrio, né? Chegou a um máximo de 4 milímetros, transferi um embrião beta negativo. Fomos para um quarto, e era o último embrião normal que ela tinha, então fomos para um quarto preparo de endométrio, e dessa vez eu optei por fazer estimulação ovariana com gonadotrofina em dias alternados. Nós fizemos 16 dias de uso, né, de estimulação ovariana, o endométrio chegou a 4,7 milímetros, e eu falei, bom, vamos arriscar. E nós fizemos a transferência com sedação, porque ela já tinha operado um septo vaginal. E nesse caso, eu me lembro até hoje, assim, foi tão emblemático, que eu me lembro que quando eu entrei na sala, o marido ficou do lado de fora, olhando pela janelinha da sala, e ela já estava anestesiada, e eu falei, olha, eu já te dou notícias. E ele falava assim, ai, Melissa, coitada, eu tenho tanta pena dela, ela tá tão animada, assim, mas ele já, né, por tantas tentativas ali de espessar o endométrio, esse endométrio tão fino, assim, ele já dava o caso como perdido. E ela engravidou. No primeiro ultrassom, eis que esse embrião se dividiu e foi uma gestação gemelar monocoriônica e diamniótica. Nesse caso, ela teve diversas complicações durante a gestação, talvez não tanto pela placentação relacionada ao endométrio fino, mas porque um dos cordões umbilicais, ele se posicionou muito na ponta, né, muito na periferia da placenta, e a vascularização, né, todo o fluxo sanguíneo para uma das bebês foi muito baixo. Ela acabou fazendo síndrome de transfusão feto-fetal, então uma das bebês nasceu muito, muito pequena. Eu também tive a oportunidade de fazer o parto. Depois as duas conseguiram recuperar aí fora do útero né, a capacidade de crescimento e hoje são duas meninas saudáveis. Então, eu trouxe esse trabalho, né, que a Fertility Sterility publica aquelas batalhas de fertilidade com prós e contras. E esse eu achei bem interessante. E um dos grupos, que era pró-melhora da espessura endometrial, defendia que quando a gente consegue melhorar um pouco essa espessura endometrial, esse risco obstétrico que é aumentado nas pacientes que têm endométrio fino por conta da baixa vascularização e da placentação deficiente, ele pode melhorar.
Algumas soluções são estender o preparo de endométrio, aumentar a dose de estrogênio em caso de endométrio fino e fazer vias diferentes, né? E temos que foi tudo que eu fiz aí, né, nesses dois casos. E nós temos alguns add-ons que são o PRP, como a Maria Cecília falou, que tem trabalhos que mostram que melhora muito a espessura de endométrio e melhora o desfecho em termos de nascido vivo, e outros trabalhos mostram que não. O fator estimulador de colônia de granulócitos, que talvez seja o que tenha menos evidência científica hoje, e o sildenafil, que nessa publicação eles consideram como uma boa alternativa, ele funciona como um vasodilatador e, por ser uma medicação barata e que tem poucos efeitos colaterais, ela pode ser utilizada nesses casos. Então, o que eu deixo como mensagem final, né? Particularmente, a Cecília falou que ela não transfere com endométrio abaixo de 6 milímetros. Talvez eu fui um pouco mais, digamos, corajosa aí, né? E arrisquei, porque eu acho que a gente já estava num momento de tudo ou nada, né? E acabaram dando certo, mas realmente são casos muito desafiadores e que requer muito preparo emocional dessas pacientes e nosso como médico, porque parece que tudo que a gente faz não dá muito resultado. Mas às vezes a própria natureza pode ajudar esses endométrios, e se esse endométrio for constitucional, em algum momento essa paciente pode engravidar até espontaneamente. Obrigada, gente. Obrigado, Melissa. Mais casos desafiadores, a discussão vai ser bastante interessante, muito bom, muito legal. Emerson, sobrou para você a última palavra, não que sobrou, mas é um prazer tê-lo aqui. E vamos lá, contando as tuas histórias. A palavra é sua, Emerson. Obrigado. Obrigado, Edson. Muito bom. Também agradeço a todos, agradeço o Edson, agradeço a Mel e a Cecília também, Daniela, todos aqui presentes, todos que estão nos ouvindo. É um prazer estar aqui com vocês, né? Eu estou aqui para aprender também, já aprendi com a Cecília e com a Mel, e eu acho que a gente tem trazendo as nossas experiências, mas não de maneira nenhuma, acho que nenhum de nós três tem o objetivo de dizer como é que deve ser feito, né? Já que é uma situação bastante difícil para todos, né? Então, eu acho que o Edson colocou a gente num bloquinho pré-carnavalesco aqui, bastante difícil, e aí, além de nós três, aqui eu tomei a liberdade, Edson, de chamar também um quarto componente para discutir o endométrio fino, que é a inteligência artificial, né? Então a gente vai ver o que que ela fala para a gente também, né? Antes de começar a falar do endométrio fino, eu acho que a gente tem que ter algo em mente, né? Que é a capacidade que nós temos hoje de selecionar embriões, né? Se nós estamos falando de casos que vão ser extremamente desafiadores e difíceis pela natureza do endométrio, a gente tem que partir então de transferência de embriões que tenham absoluta qualidade, né? E aí a gente pode utilizar os recursos de seleção embrionária, mas eu acho que nesses casos é meio que fundamental a gente trabalhar com embriões euploides, né? Para tirar o viés da qualidade embrionária e a gente saber onde a gente está pisando. Esse estudo aqui é um estudo que saiu na Fertility em 2021, mostrando as 10 principais prioridades futuras na infertilidade, né? E vocês podem ver que, em primeiro lugar, está a falha de implantação, e lá em último, décimo, entra todo o impacto psicológico e emocional que essas pacientes com falha de implantação, e obviamente as pacientes com endométrio fino, vão ter, na sua maior parte das vezes, uma série de tratamentos aí que não vão evoluir, como a gente já viu, tanto pela Cecília quanto pela Mel. Então, a primeira pergunta que eu fiz lá para o chat GPT foi qual a espessura endometrial ideal para a transferência de um embrião a fresco, né? E ele colocou que é entre 8 e 12 milímetros, medidos no momento da ovulação ou da administração do HCG. Como ideal, acima, entre 8 e 12, mínimo 7,
e acima de 14 talvez tenha um efeito deletério. Aqui é só uma. Também não vou ficar mostrando muitos artigos, porque o objetivo acho que não é tão esse, já foi mostrado antes, mas é um estudo de meta-análise importante aí de 2022, somente com transferência a fresco, mostrando que não só existe uma dificuldade na gravidez, na obtenção da gravidez, como aumenta as complicações obstétricas, como distúrbios hipertensivos, problemas de placentação, restrição de crescimento e tudo mais, né? E ali vocês podem ver que o endométrio menor do que 7, ele sempre é um endométrio com resultado aí nos diversos estudos dessa meta-análise piores, da mesma forma que quando o endométrio foi espesso acima de 14, os resultados também foram piores. Voltando lá para a inteligência artificial, eu perguntei então qual que era a espessura ideal para a transferência de um embrião humano em ciclos congelados, né? E aí colocou que para ciclos congelados, entre 7 e 12 é ok, manteve o 7 também como pré-requisito mínimo, ideal 8 e 12. Interessante que, mesmo sem eu perguntar, a inteligência artificial colocou algumas diferenças que existem na consideração de transferência de embrião congelado e embrião a fresco, e aí ela coloca que, caso o endométrio esteja fino, algumas estratégias podem ser utilizadas, como estrogênio oral, transdérmico, vaginal, PRP ou o uso de sildenafil. Eu não estava perguntando nada aqui de dificuldade, eu só estava perguntando qual que era a espessura ideal, né? É, Aí então eu perguntei o que pode ser feito para melhorar a espessura endometrial nos endométrios finos, nos ciclos de FIV. E aí a resposta da inteligência artificial foi mais em cima do muro, né? Para melhorar a espessura endometrial, nos ciclos existem diversas estratégias médicas e complementares, e a escolha depende da causa do endométrio fino e da resposta individual do tratamento. Então, neste momento, eu me senti melhor, acho que mais próximo do que nós sabemos, né? Eu, a Mel, a Cecília, o Edson e todos que estão nos ouvindo, aí com todo o recurso da inteligência artificial, a hora que aperta, aperta para todos, né? Então está faltando ainda a inteligência artificial evoluir lá para a fase de deep learning, talvez na reprodução assistida. Mas, mesmo assim, ela coloca quais que seriam algumas soluções, né? As terapias hormonais, né, com a utilização de estrogênio por via oral, transdérmica, vaginal ou injetável, a utilização da progesterona por via oral, vaginal ou intramuscular, interessante que ela não cita a via subcutânea, a utilização de o que ele chamou de suplementos e medicações adjuvantes, como aspirina, sildenafil, pentoxifilina com vitamina D e o plasma rico em plaquetas. E, como conclusão, que a abordagem ideal depende do histórico da paciente e da causa do endométrio fino, né? E muitas vezes o resultado vai ser na combinação, de todos esses fatores. Pois bem. Então, agora, eu trouxe um caso só que eu acreditei que ninguém ia trazer um caso de miomatose, e acho que deu tudo certo aí, que os casos foram diferentes. Esse caso é um caso que foi muito desafiador. Essa paciente, ela evoluiu para uma transferência embrionária somente com 28 anos, mas ela me procurou a primeira vez. Ela tinha 24 anos, era solteira e já tinha tido duas miomectomias, né? É uma paciente com uma mutação genética, com um fator mitótico absurdo, né? Vocês podem ver aqui, este é o estado do útero depois de 8 miomectomias, né? Essa paciente das 8 miomectomias, duas foram abertas, laparotômicas, uma foi feita por mim, inclusive a paciente já preparada para embolização.
foram tirados 28 nódulos de mioma, e foi o único momento que essa paciente teve um útero normal. Foi no pós-operatório. Só que não existe maneira nenhuma de segurar o crescimento de miomas, nem com o uso de análogos de NRH, né? Então, foram 8 cirurgias. Nesse período, ela casou, fez uma vitrificação de óvulos, porque o AMH dela começou a diminuir bastante. Ela primeiro congelou óvulos, depois ela casou, e aí, até o momento da gravidez, ela sabia que ela tinha um timing muito curto. São 8 cirurgias, eu não podia passar a vida operando essa paciente. 6 cirurgias foram esteroscópicas. Eu optei, depois da cirurgia higiênica por laparotomia, por fazer as abordagens seguintes, todas por via esteroscópica, para criar o mínimo de cicatriz, cirúrgica nesse útero, tentar preservar ao máximo, já que era impossível conter este esse crescimento totalmente desorganizado, alguns nódulos, múltiplos nódulos menores e alguns maiores. Quando a paciente fez a indução, aí ela conseguiu 10 óvulos M2, ela já tinha uma diminuição de reserva ovariana, e depois de todo o desenvolvimento embrionário, nós conseguimos apenas um embrião, um blastocisto, que foi euploide, que foi esse blastocisto aqui, né? Que depois, então, foi transferido para a paciente. Aquele útero que vocês viram foi o útero que a gente. Opa, aqui acho que desculpa, a gente entrou uma foto aqui do mioma, do útero depois da cesárea. Essa paciente, aqui era uma foto de uma ressonância com o feto entre os miomas, aqui vocês podem ver, aqui está o encéfalo do feto, o feto está comprido aqui, né? Foi um desafio a transferência dessa paciente. Ela não tinha um endométrio ideal, e eu vou dizer como é que eu fiz o preparo deste endométrio. Foi uma gestação extremamente complexa, que culminou com uma cesárea na sala híbrida aqui do Einstein, em São Paulo. A paciente cateterizada para imediatamente após a retirada do nenê, embolizar e fazer a esterectomia, porque não existia a menor possibilidade de contração deste mioma, deste útero, né? Que vocês podem ver, esse útero pesou 3,2 kg pós retirada da criança, né? Como vocês podem ver aqui, ó, 3.242. E aqui está o nenezinho dela. A cesárea foi urgenciada com 32 semanas. A criança ficou uma semana, 10 dias no CTI, em observação, mas sempre em ar ambiente. Na isolete, desculpa, sem necessidade de oxigênio. Então, evoluiu muito bem, né? E, ilustrando esse caso, eu queria dizer para vocês o que eu faço no preparo, né? Aqui é um estudo recente, publicado no ano passado, que ele questiona qual que é o protocolo ideal de transferência de embrião, né? E segue essa tendência, hoje, que nós temos aí, de fazer um ciclo minimamente induzido, né? De valorizar a presença do corpo lúteo, de poder fazer o dateamento da ovulação utilizando HCG, e depois fazendo uma substituição aí, fazendo uma reposição hormonal, progestativa aí na fase lútea, né? Esse é o tipo de protocolo que eu faço, né? Então, eu sempre realizo uma avaliação prévia por estereoscopia, principalmente nesses endométrios finos, para afastar qualquer tipo de patologia que tenha que ser corrigida antes. O meu protocolo é esse minimamente induzido. Eu faço transferência de embrião único euploide nesses casos. O preparo, ele é com letrozol. A partir do momento que eu tenho dominância folicular, eu entro com guanotrofina em dose baixa. Sempre que possível, espera o positivo do teste urinário do LH, acompanhando com ultrassom, ou
oportunamente eu administro HCG. Quando a paciente faz o teste, tem o teste de LH positivo de forma espontânea, mesmo assim eu administro HCG para potencializar a ação do corpo lúteo e a transferência em dia LH mais 7. Esses casos de endométrio fino, eu acho fundamental a gente associar, fazer um suporte hormonal importante, né? Porque a gente já parte de um endométrio que tem uma base muito ruim. Então, eu faço suporte progestagênico via oral, via vaginal e com progesterona subcutânea também. O suporte estrogênico eu faço via oral mais gel transdérmico, né? Utilizo probiótico de rotina. E esse caso que eu ilustrei para vocês, a paciente não conseguia ter um endométrio acima de 6, e eu fiz um priming com colônia estimuladora, fator estimulador de granulócito. Tradicionalmente eu utilizava PRP, fizemos alguns casos de PRP no ideia fértil, é, alguns com sucesso, outros sem. A maioria deles, sucesso em obter um endométrio melhor, em ter um crescimento de endométrio, mas nem todos em conseguir a gravidez, né? Este caso, eu utilizei a fator estimulador de granulócito, a forma de utilização foi por aplicação, por aplicação subcutânea e não por aplicação na cavidade uterina. Aqui é só um estudo recente aí que saiu na Nature. De novo, eu também gosto de utilizar o PRP, mas nos últimos 2, 3 anos a gente tem visto uma tendência maior de migração aí para o fator de crescimento de granulócitos, e devagarinho os estudos vêm mostrando uma significância tanto em melhorar a proliferação do endométrio quanto na obtenção da gravidez, né? Então, estou aberto aqui à discussão. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado, Emerson. Caso interessante, também diferente dos outros, de miomatose atrapalhando o endométrio. Antes de eu abrir para discussão, eu quero fazer duas colocações e deixar essas perguntas para vocês. A primeira colocação citando aqui dois trabalhos sobre endométrio fino, nesse primeiro trabalho do Human Reproduction de 2018, de um grupo canadense, falando de 40 mil transferências embrionárias, e que questionou o endométrio fino em relação à probabilidade de nascimento. Não falando que endométrio fino não atrapalha, mas aqui nos casos de transferência a fresco, até endométrios com menos de 5 milímetros, se conseguiu números em torno de 18% de nascimento, comparados a endométrios maiores que 8, em torno de 30% de nascimento. Vou citar daqui a pouquinho porque eu estou falando esses dados. No caso de transferência de embrião congelado, ele foi mais contundente, falando que realmente endométrios entre 4 e 4,9 milímetros, a diferença entre a probabilidade de baby em casa com endométrios comparados a endométrios maior que 8 foi muito pequena, quer dizer, o do maior 28,4 e do menor 21,2. E trago um outro trabalho, aí sim, esse primeiro foram 40 mil tratamentos, esse segundo com 959 tratamentos de single embryo transfer de embriões biopsiados euploides normais, e que questiona realmente se uma transferência deve ser cancelada com endométrio menor que 7 milímetros. Então a pergunta será que a gente tem que ter a coragem de não utilizar essas alternativas que na verdade, são difíceis da gente avaliar se funciona ou não funciona em alguns casos, funciona, não funciona em alguns, como todos vocês disseram, e já acreditar um pouco mais na natureza e transferir com endométrio fino? Ou será que realmente a gente vai estar fazendo muita diferença em utilizando todas essas alternativas? Porque a gente sabe que são casos muito, muito difíceis e, na verdade, a gente tem muito menos coragem e oportunidade de transferir endométrios finos, tentando, obviamente, então, colocar estas alternativas. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é até quando a gente vai? Isso é, você, num pensamento e num objetivo terapêutico de que você tem que fazer com que esse endométrio cresça, até quando a gente vai para parar isso e tentar uma transferência sem endométrio muito mais espesso?
Eu abro primeiro para a Cecília, depois passo para Melissa e o Emerson para responder, que essas são as minhas dúvidas. É ótimo a gente estar de moderador, porque eu coloco aqui minhas dúvidas e aprendo um montão. Então, Cecília, por favor, a palavra é tua. Então, Edson, é, a gente fica buscando sempre melhorar resultado, isso é fato, né? A gente trabalha uma faixa aí de resultado de gravidez entre 35% e 40%. Quer dizer, é mais fácil não engravidar do que engravidar, né? A fertilização in vitro. Você passa para o embrião euploide, você chega ali aos 60%, porém, não é o ideal. Então, se você já sabe que você não tem aquela robustez na taxa de gestação que a gente gostaria de ter lá, 80%, 90%, seria maravilhoso, você já começar alguma coisa e você está dando uma chance menor, e os estudos mostram, as melhores taxas vêm com endométrio a partir de 8. Eu sou resiliente, eu gosto de tentar sempre melhorar. Você viu aí? Lógico que isso aí, esses três casos são pura exceção. O segundo, nem tantas transferências sim, mas o primeiro e o último, bastante. Mas eu busco sempre o melhor cenário, tá? É óbvio que isso depende muito da conversa com o paciente. A gente é questionado pelo paciente também. Quando você tem um beta negativo e ela sabia que o endométrio não estava adequado, ela vai te questionar. Poxa, por que que você não esperou o meu endométrio? Por que você não tentou uma outra coisa, né? A maioria está na esfera do experimental, como a gente falou. A gente fala isso para o paciente que é experimental. Quando eu uso qualquer uma dessas ferramentas, eu aviso que é experimental. A maioria quer fazer, a maioria quer no melhor cenário, no melhor endométrio possível. É isso, tá? Então, até quando a gente vai tentar? Não sei. A gente estabelece limites. Eu nunca tive uma chance de fazer com menos de 6 milímetros. Eu sempre vou tentar. E, na maioria das vezes, eu nunca joguei a toalha. Olha, não vou tentar mais. Eu consegui passar alguma coisa de 6, eu vou transferir. O meu cutoff aí é o 6 milímetros, que me dá uma angústia de estar prejudicando, de estar fazendo uma transferência, gastando o embrião euploide, dando a ele uma menor chance de transferência. Não sei se eu Ótimo, tive. obrigado. Perfeito. Mel. Edson, esses dois casos que eu apresentei foram de 2019, né? E eu tentei nos dois de basicamente tudo, né? Então, estrogênio por vias diferentes, estimulação, fiz eu só não tinha feito PRP, né? Mas eu usei o granuloquine, então eu fiz de tudo. Só que eu tendo hoje, né, em 2025, dar uma chancezinha maior para a natureza. Eu acho que a natureza é muito sábia. E eu tive um caso, tá, que me procurou com endométrio fino, o endométrio não passava de 3. Ela tinha 13 embriões euploides, nós transferimos os 13, ela não aceitava de maneira nenhuma é, ir para útero de substituição, ela não engravidou. Bom, ela já estava com 40 anos, fomos para ovodoação. Enquanto ela estava esperando os óvulos, ela engravidou espontaneamente com 40 anos e um endométrio fino. E a gravidez foi adiante, foi a termo e ela tem um bebezinho saudável. Então, às vezes, eu fico pensando, eu também acho, Cecília, que a gente não deve jogar a toalha, mas às vezes eu acho que a gente deve entender o potencial daquela paciente, né? Às vezes o endométrio daquela paciente não passa de 5, 6 milímetros. Então, não adianta a gente fazer, né, dar um monte de medicação, porque aquilo é constitucional. Então, nesses casos, eu tendo a arriscar e transferir embriões, mesmo com endométrio um pouco mais fino. E às vezes dá certo, né? A gente sabe que a chance é maior, aliás, é menor, mas ela não é nula. E é isso que os trabalhos defendem, né? Tem uma publicação na Fertility Sterility, que se eu não me engano foi de 2022, que eles questionam isso. Será que a gente não está cancelando ciclo demais? Por conta de endométrio fino e não está tirando a chance daquela paciente de engravidar, porque se a chance é 20%, ela não é nula. Então, talvez, em alguns casos específicos, depois que já foi tentado de tudo, né, sempre conversando com o paciente, eu tendo a deixar a natureza agir, então fazer ciclo espontâneo e transferir um embrião. Ótimo, Mel. Obrigado. Emerson, por favor.
Então, sua pergunta é ótima, né? E a gente sempre tenta fazer o melhor pelo paciente, como a Cecília disse, mas a gente tem que lembrar que não existe nenhum estudo mostrando para a gente qual que é, o endométrio médio das pacientes que engravidam em casa, né? A gente não tem a menor ideia como que é o endométrio de quem engravida espontaneamente. Então, qualquer alusão à busca do que é ideal é muito relativo, né? Porque a gente está falando só do que a gente acredita ser o melhor, baseado em estudos que estão avaliando taxa de gestação ou não, taxa de nascido vivo ou não, com vários vieses, né? Com várias variáveis, vieses não, desculpa, com várias variáveis aí presentes, né? Se a paciente, se a criança nasce, se a paciente engravidou e a criança nasceu, até que ponto isso foi porque o endométrio era 8, 7 ou 6, né? É muito difícil a gente validar tudo isso. Então, acho que a gente tem que ter em mente que a gente deve buscar sempre o melhor, mas deve ter o bom senso também, né? Eu preciso entender quantos embriões o paciente tem para a gente, entre aspas, testar, né? Qual que é a possibilidade da paciente fazer mais ciclos, qual que é a idade da paciente, eu tenho embriões suficientes. Então, a gente ousa mais quando a gente tem mais. Quando a gente está com a calça curta, a gente tem que procurar fazer o melhor para aquele paciente, né? Esse meu caso, eu tinha um embrião euploide, numa situação que, sinceramente, eu sentei com um casal, com os pais dela, que a primeira vez que ela me procurou, ela não era nem casada, e falei, olha, eu acho que você tem que ir para ultrassubstituição. O seu risco gestacional ele é alto, ela não era daqui, ela era do Maranhão, a possibilidade de você ter riscos nessa gestação altíssima, não só de abortamento, de perda e riscos para você de precisar fazer uma esterectomia de urgência. Não existe a possibilidade sem ser uma esterectomia no final. Então, era uma situação que eu acreditava que seria mais seguro para ela fazer realmente um útero de substituição. Ela não quis. E quando eu fiz a transferência, eu tinha muita vontade que ela engravidasse, ao mesmo tempo muito medo, porque esse pré-natal ia ser meu, né? Foi um acordo comigo, com ela, que ela faria o pré-natal em São Paulo, para ter acesso pelo menos, a uma retaguarda um pouco melhor aí, já que ela tinha acesso a bons hospitais. Mas eu tinha certeza que ela não ia engravidar. Quando veio o beta positivo, foi um choque para mim. Porque aquele útero que eu coloquei embriãozinho, eu saí da sala de transferência e falei, não é possível que esse embrião vai implantar. E o embrião implantou, né? Então, eu estou falando isso porque, assim, a natureza, ela é muito caprichosa, né? Então, assim, concordo que muitas vezes o que a Mel falou, a gente se ficar segurando muito, talvez se transferir vai engravidar, né? Eu acho que, assim, a gente deve procurar fazer um bom endométrio, se não ficou bom, você pode tentar de novo, para não ficar gastando os embriões da paciente, mas tem um limite, eu acho que a gente tem que ousar um pouco também, né? A gente não tem nenhum estudo dizendo que 6 é proibitivo, que 5,5 é proibitivo. Eu acho que cada caso é um caso e tem que ser analisado, individualmente. Limite, é muito difícil, né? A gente tem que ter a ética do nosso lado, mas eu acho que o limite tem que ser conversado sempre com o paciente, né? Sempre dentro da expectativa do paciente. O caso, eu não trouxe porque eu achei que ia ser um pouco repetitivo, mas o caso mais difícil do meu consultório, do ponto de vista de transferência embrionária, foi uma paciente que fez mais de 15 transferências. Ela conseguiu é uma paciente que veio com endométrio atrófico pós múltiplas curetagens. Ela já tinha o abortamento de repetição na base, teve curetagens excessivas, ficou com sinéquia, foram 3 cirurgias de sinéquia, e o máximo que eu consegui fazer nessa paciente foi uma gestação que progrediu até 20 semanas de gestação. Extremamente dolorido para essa paciente, rompeu bolsa com 21 semanas de gestação, e ela perdeu a criança 3 semanas depois, né? E voltou, tentou inúmeras vezes até que ela menopausou,
né? E foi conversar sobre útero de substituição, com todas as dificuldades que existem no Brasil, desistiu, não quis fazer fora. O marido foi contra fazer fora. Agora ela voltou no meu consultório, e ela quer fazer transferência com ovo doação, né? Sendo que o problema não é o ovo, é o útero, né? Então, assim, quando parar, né? Essa é uma pergunta muito complexa. Ótimo, Emerson, obrigado. Veja como isso é de bastante questionamento. O André, de Teresina, obrigado, André, por estar aqui. Ele faz uma observação que o maior desafio é quando temos somente um blastocisto euploide, é o que vocês colocaram, daí transferir com endométrio menor que 7 milímetros é muito complexo, né? Então, essa é a primeira observação. E aí vem também, já abrindo para perguntas, e abro para a pergunta do André. E ele fala que no ciclo natural, para transferência de embrião congelado e descongelado, vocês não dosam progesterona antes de dar o HCG e confirmar a transferência? Então, abro rapidamente para a pergunta, para a resposta de vocês três, e essa é a pergunta do André. Obrigado, André. Eu vou responder rapidinho aqui para vocês. Eu faço sim. No ciclo natural, eu sigo a paciente não só com ultrassom, como as dosagens hormonais. É importante para a gente não se deparar aí com um aumento prematuro da progesterona, que vai deslocar essa janela de implantação. Então, antes da ruptura, de desencadear o triggering, eu faço a dosagem hormonal. Antes de começar a progesterona, por qualquer via que seja, vaginal ou subcutânea, eu doso. E sim, no dia da transferência, eu doso também para ver se eu vou precisar fazer algum tipo de ajuste. É isso aí. Essas pacientes de endométrio fino, como o próprio Emerson falou, a gente tem que dar um suporte muito melhor, com mais atenção do que você dá naquela paciente que o endométrio é normal, para dar um bom suporte aí progestacional para essas pacientes. Bom, eu, Melissa? de maneira geral, em ciclos artificiais, eu doso antes do início da progesterona, né? Estradiol e progesterona em 100% das pacientes e doso no dia da transferência. Mas em ciclo natural, eu faço a maioria dos meus casos em ciclo natural modificado. E eu não doso hormônio no dia do HCG. Eu só doso no dia da transferência. Eu dou o HCG com o folículo a partir de 14, 15 milímetros. Se o endométrio tá bom, eu não doso hormônio, só no dia da transferência. Então, eu raramente faço transferência a fresco, né? No Ideia Fértil, quando a gente faz transferência a fresco, a gente faz a dosagem de progesterona. Mas na minha prática clínica, eu só faço transferência de embrião congelado. 99% é ciclo minimamente induzido. E nesses casos, eu não faço a dosagem de progesterona, antes de começar a suplementação, e começo a suplementação, de forma animada, né? Eu já entro com uma dose que eu chamo de dose full. Eu estudei as pacientes do meu consultório por 1 ano e meio, fazendo dosagens de progesterona por três dosagens de progesterona, nesses ciclos minimamente induzidos. Eu dosava antes, no momento ali do trigger da ovulação dela, e mais 2 vezes pós-transferência. Foi um ano de gastrite, de tanta alteração de progesterona que eu vi, né? É difícil fazer as dosagens, os laboratórios têm uma série, né? Dosar progesterona é uma coisa que não é tão simples, é um exame com várias chances de variação no mesmo laboratório, mesmo em laboratórios bons. É sensível à maneira, ao horário do dia que você dosa, ao tempo que você leva para fazer a dosagem depois da coleta. Enfim, é uma série não é simples a interpretação da dosagem de progesterona. E depois de 1 ano e meio estudando essas pacientes, eu cheguei à conclusão que eu não faria mal nenhum, suplementando a progesterona por mais de uma via, né? O que aconteceu depois que eu fiz isso, melhorou em 7% minha taxa de gestação. Então, hoje, eu utilizo mais de uma via de administração de progesterona e não me preocupo em dosar. Ótimo, obrigado, Emerson. Tem perguntas aqui do chat, daqui a pouco já abro para todo mundo.
Aqui da Cecília Monteiro, qual é o protocolo do uso de estrogênio injetável? E da Graziele, o PRP, como fazem, quantas vezes? Então, vou pedir, então, Cecília, para falar do PRP, e a Melissa para nos falar do estrogênio injetável. Vamos lá. Daqui a pouco eu passo para o Emerson outra pergunta. Obrigado. Então, o PRP eu faço duas aplicações antes da transferência, normalmente no 8º dia e 2, 3 dias depois, no 11º dia, principalmente se eu estou no ciclo natural, que aí eu consigo pegar bem essa fase folicular e sem ter o risco de passar aí, o folículo está maior. Mas às vezes a gente até se surpreende, sim, com uma foliculogênese mais rápida, mas eu tento fazer no mínimo dois. Às vezes só dá para fazer um, tá? Mas eu tento fazer no mínimo duas aplicações de PRP. Mel, estrogênio injetável. Como é que você faz? Bom, eu tenho usado muito raramente o estrogênio injetável, tá? Até porque eu faço muito ciclo natural modificado. Eu não faço minimamente modificado como o Emerson faz com o uso do letrozol. Eu deixo o folículo crescer naturalmente, tá? Mas dá para usar o delestrogem, eu uso 0,2 ml em dias alternados, em casos mais graves, em que a gente precisa, que o endométrio é mais fino, mas dá para usar até 2 vezes por semana, porque a meia-vida dele é longa. Então você não precisa usar o estrogênio intramuscular todos os dias. Ótimo. Emerson, para você aqui, a Tairene Farias, obrigado, Tairene, por estar por aqui, perguntou sobre transplante uterino. Isso é, quando será uma possibilidade? Se tem casos documentados, dá para você comentar rapidamente? Que eu acho que é uma boa pergunta. A pergunta é ótima, eu tenho experiência zero. É, Mas a gente também, acho que o Brasil é vanguarda nesse estudo, né? Junto com publicações aí no exterior. Eu acho que talvez seja uma solução para alguns casos, mas eu acho que a gente tem que evoluir melhor, né? Existem resultados positivos de nascido, não só do transplante do enxerto em si, mas como de nascido vivo, né? De gestação e nascido vivo. Mas obviamente é uma exceção, né? É, não sei dizer para você em quanto tempo a gente vai ter isso na praia. É experimental ainda, né? A verdade é essa. Então, mas temos que dar os parabéns aí ao Daniel, à equipe do HC que representa o Brasil neste ponto, né? Acho que temos que perguntar para ele. Ele certamente vai falar que nós temos que caminhar e que é uma solução. É uma solução, né? Mas acho que não é tão simples. Obrigado, Emerson. Aberto a perguntas, vamos lá. Sim, Edson, duas coisas. Eu vou falar alguma coisa a respeito do que eu acho que pode melhorar essa fase lútea tardia. A gente antigamente sempre fazia um HCG depois do quinto dia do primeiro HCG. Isso realmente, vamos dizer assim, sequestra mais o corpo lúteo e faz com que ele tenha uma boa produção. O corpo lúteo produz a progesterona em pulsos. Então, como o Emerson falou, você ficar usando progesterona na fase lútea precoce, você vai ter uma oscilação absurda. Tem momento que a paciente está com um pico de progesterona, tem momento que ela está com um pico baixo. Se você faz um resgate desse corpo lúteo com um novo HCG, talvez se mantenha um fluxo um pouco melhor de progesterona e ajude um pouco a implantação. A respeito do endométrio, eu acho que assim, a gente tem muita dificuldade para saber a causa. Eu vi que os colegas se esforçaram, tem casos bons aí, muito bons resultados, casos incríveis aí. Mas assim, qual a causa de fato desse endométrio, né? A gente tem que lembrar duas coisas que são muito importantes. No ano passado, a Sociedade Brasileira de Cardiologia publicou uma diretriz junto com a Febrasgo e com a Sociedade Brasileira de Climatério a respeito de vascularização e terapia hormonal. E foi uma coisa muito importante porque eles descobriram que a mulher na menopausa, ela não faz um infarto porque ela tem obstrução de grandes vasos, ela tem obstrução de nível quaternário de vaso. Tá certo que nós estamos falando de músculo estriado cardíaco, mas o músculo uterino também
tem uma atrofia muito importante. A gente tem que lembrar que durante a estimulação, quando você tem a ovulação, você tem uma produção enorme de fator de crescimento endotelial vascular. A neoangiogênese é fisiológica na gravidez e é totalmente perdida depois da paciente pós-menopausa. Então, eu acho que é muito importante tentar estudar um pouco da causa desse endométrio fino, dessa falta de receptividade, fazendo, por exemplo, uma ressonância magnética para avaliar a zona juncional. Não sei se no caso de vocês têm colocado de rotina. Claro que aumenta bastante o custo, mas se ficar transferindo embrião sem avaliar direito, você pode estar comendo bola. Então, pacientes que já tiveram 3, 4 casos que não estão respondendo bem, falha de implantação, uma ressonância magnética pode ajudar nesse sentido. A avaliação funcional com ultrassonografia ainda é muito difícil. Tem gente que fala de índice de pulsatilidade da artéria uterina abaixo de 2,65, mas é muito relativo isso. A espessura endometrial é um outro problema, porque você vai fazer uma avaliação, às vezes com uma altíssima dose de estrogênio, que essa paciente está tendo contratilidade endometrial. Então, tem gente que eu já ouvi falar que o endométrio contrai. O endométrio não contrai, né? O endométrio, pelo amor de Deus, tem músculo. O que contrai é o músculo por conta de uma ação violenta do estrogênio em cima dele. E a medida, a espessura do endométrio, às vezes fica um pouco complicado. Eu acho que o ideal é a gente avaliar o que é o substrato histológico do endométrio, vaso. E ainda não existe uma propedêutica muito apurada para isso em ultrassonografia. Os cardiologistas conseguem ver em coração. Nós não conseguimos ver ainda. Estou esperando alguma coisa a respeito disso no próximo, na próxima jornada aí, de radiologia, que tem a gente prometendo alguma coisa assim. Mas isso aumenta muito o custo. Então, eu acho que a gente ainda está tratando meio empiricamente a dificuldade vamos dizer assim, de proliferação desse endométrio, e não há endométrio bom secretor se não for bem proliferado. Esse é um fato. Então, eu acho que, assim, estender o ciclo, fazer 2, 3 ciclos, aumentar o volume desse útero, melhorar a vascularização desse útero, procurar alguma causa local, é muito importante. E aí tem que lembrar que nem sempre se pode fazer isso também, porque se pode estar com doença estrógeno dependente, como o Emerson colocou, de paciente com pólipo, paciente com adenomiose, quer dizer, como é que eu vou ficar estimulando essa paciente com uma situação dessa? Então, é uma situação ainda, uma área meio de ninguém. Mas eu sugeriria, para melhorar a fase lútea no final, fazer uma segunda dose de HCG, claro, nos ciclos modificados naturais, ou nos ciclos naturais minimamente induzidos. Posso Ótimo, fazer um Wagner. comentário, Edson? Claro, por favor. Não, concordo, Sato, e com a questão da progesterona é um outro recurso, né, fazer esse resgate com HCG. E em relação ao que você falou da proliferação, é isso mesmo, né? A gente tem, na hora que a gente está com endométrio fino, é, a gente dá estrogênio de formas diferentes, mas essa paciente é justamente aquela que não responde ao estrogênio, né? É bom dar estrogênio para quem responde. Essa paciente não responde, né? E todas as alternativas e todos os casos mostrados e todos os outros que vocês todos têm, se é o PRP, se é o granuloquine, se é o Viagra, se é o Clexane que melhora a vascularização, se é isso tudo junto, mas é uma alternativa, é uma medida heróica para melhorar a angiogênese. E é isso. A base está na angiogênese, não está na receptividade para o estrogênio. Obrigado, Emerson. Duas perguntas do chat. É, uma da Ana Carolina Pereira. Obrigado, Ana. Ela pergunta como é feito o preparo endometrial com tamoxifeno. Vou pedir para Cecília responder. E a segunda da Cecília Monteiro. Também obrigado, Cecília. Se é usado alguma medicação para reduzir a contratilidade uterina, que vai no que o Emerson comentou. Eu queria que a Mel contasse isso para a gente. Então, primeiro, Cecília, tamoxifeno. Depois, a Mel, medicações para diminuir a contratilidade uterina. Obrigado. Sabe que eu ia comentar isso, viu, Edson? A pergunta é ótima, obrigada pela pergunta. Eu gosto muito do tamoxifeno. Ele é um antiestrogênio, tá? Mas ele tem ali aquele poder local ali endometrial de provocar uma hipertrofia. Então, essas pacientes, até que a Melissa comentou, essas que são constitucionalmente com endométrio fino. Mel, só vou lembrar uma coisa para você. Tem muita paciente que faz aborto provocado na juventude que não conta, ela omite isso, tá? E que, às vezes, é isso responsável por uma curetagem, algum procedimento que foi feito que ninguém sabe. Porém, tem sim essa constitucional, que você não acha causa nenhuma, e que eu tenho uma boa resposta assim, para tamoxifeno. Eu uso 20 miligramas por dia, posso usar até 40, tá?
E quando começa a crescer lá folículo, que faz um estímulo da foliculogênese, eu entro com alguma outra coisa. Ou eu entro com uma outra gonadotrofina injetável, uma gonadotrofina injetável, ou eu começo com estrogênio tópico, transdérmico, eu faço alguma coisa para ajudar. E eu tenho boas respostas, principalmente essas que a gente não acha processo inflamatório, não tem histórico de intervenção e nada. Ótimo, Cecília, obrigado. Mel, vou complementar um pouquinho a pergunta. Primeiro, vou querer que você conte se você usa alguma medicação, mas quero perguntar também: você acredita que essa contratividade uterina altera o prognóstico de implantação? Sinceramente, não, tá? Eu já usei muito a Tosiban e não vi melhora do resultado, mas isso, né, é uma casuística pessoal, tá? Mas o ano passado, até eu apresentei nos highlights do Eshere, teve um trabalho que, se eu não me engano agora, era de um grupo asiático, tá? Mostrando que o uso do Atosiban ele não melhorava a taxa de nascido vivo. Então, eu não uso e, particularmente, eu não acredito. Aberto a mais perguntas? Eu Rafael? queria fazer um comentário do mel do Tractocile. Eu também não uso de rotina, mas não do Tractocile em si, mas eu acredito que alguns casos específicos bem específicos, algo tem que ser feito para reduzir níveis extremamente aumentados, de contratilidade muscular uterina. Tem paciente que você, na hora, eu já tive casos, pelo menos, que na hora que eu fui transferir o embrião, eu comecei a ver aquele movimento anterógrado do endométrio. Eu falei, isso aqui não vai implantar nunca. Mas fiquei ali, transferi e é óbvio que ela não implantou, né? Existe algumas pacientes que você pode, inclusive, lançar a mão da transferência com sedação. Eu já fiz mais de uma paciente de transferência com sedação e isso foi suficiente para mudar o padrão contrátil daquele útero, né? Tá longe de ser uma realidade, de ser frequente, mas algumas pacientes talvez tenha uma indicação específica de fazer algo. Não sei se o algo chama tractocílio. Obrigado, Emerson. Mas, Eu concordo, tá, Emerson? Lógico, se a gente for ver trabalho científico, às vezes não tem evidência, tá? Mas eu acho que a gente pode individualizar os casos, né? Por exemplo, um dos casos que eu mostrei, eu fui aspirar muco com um catéter de inseminação. Isso não tem evidência científica nenhuma, deu certo. Então, eu concordo com você, tá? Na maioria dos casos, eu não uso tractocílio, mas eu Não, acho que tem também que não. individualizar, sim. É que tem uns casos bravos, né? Que você vê aquele útero, você fala, gente, não é possível. Da onde vem essa ação contrátil? agradeço bastante a Mel, a Maria Cecília, o Emerson pela disposição de estar aqui falando desse tema tão difícil. A gente sempre aprende, quer dizer, falar de ciência e falar de experiência e as duas coisas juntas, ciência com experiência, é extremamente agradável. Então, agradeço a vocês três, agradeço a todos que participaram, que ouviram, que fizeram perguntas. Agradeço aos nossos patrocinadores. Depois eu gostaria que a Daniela citasse eles. Daniela, a palavra é tua para fazer o fechamento. Muito obrigado, viu? Obrigada, pessoal. E agradecer mais uma vez. Queria agradecer mais uma vez a presença de todos vocês. De novo, eu sei o quanto vocês estão corridos aí, o quanto é difícil para vocês estarem aqui, preparar slide, preparar caso. Então, muito obrigada pela presença de todos vocês. Queria agradecer aí aos nossos patrocinadores. E em março a gente volta com o próximo Journal Club, na primeira semana de março. Obrigada a todos, pessoal. Boa noite. Obrigado. Boa noite, pessoal. Obrigado. Muito Tchau, obrigado, Beijo, tchau. obrigado, gente. Boa obrigado. Tchau, noite. tchau. Tchau. Obrigado a todos.